Eu sei, o título desse vídeo parece meio estranho, até porque a gente tá em cima de um planeta. Só que o surgimento de um planeta é uma coisa que deveria ser impossível. Só recentemente, nas últimas décadas, os cientistas realmente começaram a perceber como isso acontece. Até porque um montão de poeira virar um planeta não é uma coisa que acontece todo dia. Então, não esquece de dar o like aqui embaixo pra gente entender as dificuldades astronômicas por trás do surgimento de um planeta e as soluções que nós temos hoje em dia. A lista de problemas para formar um planeta é imensa e a gente começa a partir de gás e poeira. E nós vimos no vídeo anterior, essas matérias-primas são bem pequenas, inclusive a poeira espacial é menor que grãos de areia e o gás nem se fala. E eu fico me perguntando, a gente vê espontaneamente as nuvens, por exemplo, no céu formando bolas sólidas? Não. Então dá pra ver como é complicado um planeta surgir. Só que se eu continuar reclamando, eu acho que a produção vai me matar. Então vamos tentar entender as soluções para esse problema. No vácuo do espaço, a matéria se comporta de uma maneira bem diferente do que aqui na Terra. A poeira aqui na Terra cai no chão e fica lá parada por causa da gravidade. Mas no espaço, a influência da gravidade é bem menor, especialmente quando a gente está falando dentro de um disco planetário. O disco planetário é o nosso ponto de partida. Ele orbita a estrela em formação, mas de onde ele vem? E galera, me perdoem aí se vocês estiverem ouvindo um barulho de obra, mas é que isso aí ficou bem moda na pandemia, né? E isso está acontecendo até no espaço, como vocês podem ouvir aqui. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. No início, é tudo uma nuvem homogênea, uma nebulosa, mas pode acontecer uma perturbação próxima, como uma explosão. E aí, como consequência, um ponto dentro daquela nuvem que vai ficar especialmente mais denso que os outros pontos, vai atrair a matéria para lá pela gravidade e formar uma protoestrela. A poeira, que é rápida o suficiente para não ser sugada pelo ponto no meio, passa a orbitar ele, formando esse disco planetário. Mas nas primeiras dezenas de milhares de anos é só isso que nós temos: fumaça. Mas os planetas estão para surgir. Embora isso devesse ser impossível. Mas no universo, nada é impossível. Inclusive, experimentos de laboratório em condições que simulam a gravidade zero têm mostrado que a poeira tem uma tendência a se grudar uma na outra. Então, meus parabéns, disco planetário, você tem tufos de poeira. Depois de um tufo de poeira, só falta mais ou menos uns 6 vezes 10 elevado a 24 quilos de poeira para completar um planeta. Mas fiquem tranquilos, o vídeo não vai durar essa quantidade de zeros em tempo. Embora valha muito a pena se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para você ver vários vídeos de conteúdos incríveis que ninguém te fala normalmente sobre o mundo e sobre o universo. Então agora vamos entender o que acontece com esses tufos de poeira. O problema desses tufos de poeira é que a atração entre eles é muito fraca. Então qualquer coisinha pode desprender eles. E existe agora uma força maior que vai entrar em jogo. E não é a gravidade. O que acontece quando várias partículas começam a tumultuar na nossa atmosfera? Uma tempestade. E no universo não vai ser nem um pouco diferente. O disco planetário é muito turbulento. São várias partículas de gás e poeira se movimentando a velocidades absurdamente rápidas. Só para vocês terem uma noção dessa enorme velocidade, os astrônomos por muito tempo estranharam esses discos planetários, porque eles estavam emitindo um excesso de luz infravermelha. A radiação infravermelha é uma luz de baixa energia, que ou é liberada por corpos que liberam pouca energia, É mesmo? ou é liberada por corpos que absorvem energia e liberam ela mais fraco. O disco planetário faz exatamente isso com a estrela em formação. Ele enfraquece a luz que aquela estrela emite. Então os cientistas começaram a tentar entender por que exatamente essas formações têm mais infravermelho do que o normal. E eles entenderam. Aquelas tempestades, aquele disco planetário é tão turbulento que ele gera campos magnéticos dentro dele mesmo que projetam parte da matéria dele para cima, aumentando a sua espessura. Isso é parecido com o que os ventos solares fazem na superfície do Sol.
Então esse disco é mais grosso do que o normal. Só que a gente aqui está interessado em outro detalhe da tempestade. E como vocês sabem, toda tempestade tem raios. O raio é uma colaboração muito importante aqui. O raio atinge o grão de poeira todo grudado e funde ele, fazendo com que ele endureça e forme uma bolinha na forma de pedra. E essa sim é inseparável. Essa bolinha se junta a outros tufos por forças moleculares e é acertada de novo por um raio, derretendo e formando uma bola ainda maior. A maior evidência de que os corpos do sistema solar são feitos de pedras, bolas, é o interior de meteoritos que tem formatos redondos lá dentro. Por um certo período de tempo, a poeira endurecida foi ficando cada vez maior por causa da poeira que grudava nela e os acertos de raios que fundiam elas juntas. Mas esse processo é bem lento e a formação dos planetas tem que correr um pouco mais. Agora que nós já temos planetesimais, corpos do tamanho de cidades, a gravidade pode começar a tomar conta. Ainda não é uma força tão grande quanto a gravidade da Terra, por exemplo, mas já é o suficiente para os objetos se atraírem. O problema é que eles estão se movimentando a velocidades absurdas. Como é que os planetesimais conseguem se atrair sem se destruir? Muitas vezes isso acontece, eu lamento informar. Mas nem tudo está perdido. A poeira e o gás remanescentes dessa formação do sistema planetário vai produzir o que os astrofísicos chamam de dust traps, ou traduzindo para português, armadilhas de poeira. Esse ambiente repleto de poeira e gás vai agir como uma barreira que vai diminuir a velocidade dos planetesimais na hora que eles forem se aproximar, e até os protoplanetas, que são objetos resultantes da união de vários planetesimais. Finalmente, com a gravidade a 1000 por hora, os protoplanetas se colidem uns com os outros, formando objetos ainda maiores. Esses objetos enormes agem como limpadores de pó na órbita deles, atraindo toda a poeira que ainda está por lá acumulada. E além disso, a enorme massa desses corpos esmaga eles, fundindo e fazendo com que eles fiquem redondos, já que eles ficam praticamente totalmente líquidos nesse iniciozinho. Finalmente, temos planetas. E a estrela, com seus ventos, empurra os gases que ainda sobraram na proximidade, fazendo com que só os planetas lá nas últimas órbitas consigam atrair esses gases na sua composição e se transformar nos planetas gasosos que hoje em dia nós temos no Sistema Solar. É lindo. Até o próximo vídeo, galera!